Tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a Marta, nós estamos hoje falando um pouquinho sobre todo esse trabalho de consciências cósmicas, né? Quem já tinha imaginado que uma consciência cósmica podia ter um formato de dragão, né? Porque todo mundo me pergunta, quando a gente fala de florais de dragão, se esses dragões, eles têm a ver com aqueles dragões que a gente vê nos filmes, né? Na Game of Thrones, né? Nesses lugares. E, na verdade, esses dragões que chegaram até a Terra em alguns anos atrás, eles foram recebidos pela Ana Vidal e Antoinette O'Connell, isso tudo lá na Inglaterra e na Irlanda, porque lá eles têm já todo um trabalho ancestral com esses dragões. Na Irlanda, eles dizem que as dimensões elas são mais sutis. Então, tanto que em alguns desenhos que você vê de lá, né, tem aquelas coisas de brumas de Avalon, né, as questões interdimensionais, e que você vê as outras dimensões de uma forma muito mais clara do que a gente vê, por exemplo, aqui no Brasil. E por estar com mais facilidade nesse processo de acesso às dimensões, Ana ela é brasileira, mas ela morou na Inglaterra por muito tempo. Quanto a Anton, que ela já é irlandesa mesmo, elas já tinham esse trabalho com alguma questão ligada a conectar com seres de outras dimensões, digamos assim. Então ela é formada em homeopatia e a Ana ela é mais jornalista, né? E aí, em algum processo que elas estavam trabalhando, tanto a Ana, né, que atendendo pessoas refugiadas, ela usava energia healing, né, que eles chamam, como se fosse um reiki. E ela falava que em algum processo, como eram muitas pessoas, ela pediu mais ajuda para o cosmos. Ela falou: olha, universo, está muito difícil tratar todo esse pessoal e eu preciso de mais ajuda. E aí, mais ajuda que apareceu para ela foi um dragão. E aí, por isso ela falou assim: ai, muito legal para o meu filho, mas eu queria que fosse, sei lá, um caboclo, 7 flechas, né? Mas veio um dragão para ela. E aí foi um desafio para ela começar a entender o que era essa consciência que tinha chegado para ajudar, mas de uma certa forma, com a presença deles, todo o processo que demorava, por exemplo, às vezes 1 hora, resolvia em 15 minutos, 10 minutos, né? Então, o que ela tinha pedido para ajudar no processo de acelerar o processo de cura estava funcionando. Assim como a Anton, do outro lado, lá do continente, né? Também com o mesmo problema, só que com cavalos. Então, ela atendia cavalos que estavam para sacrificar, que as pessoas maltratavam. E aí eram muitos cavalos. E aí ela também, com homeopatia, com cristais, ervas, ela tentava ajudar, mas demorava demais. E ela também estava muito chateada com isso. E aí, pedindo mais ajuda, também apareceu um dragão para ela. E aí ela fala que ela é o elemento D, né? O elemento que, quando ele se mistura aos outros elementos, ele ativa um componente de ativação, de aceleração. Então, os componentes, eles ficam mais rápidos, mais acelerados, e aí o processo vai mais rápido e com mais eficiência. Nisso, elas foram recebendo dragões separadamente, sem se conhecer, e aí um dia, eis que o universo junta as duas, né? E elas começam a trabalhar toda essa consciência que, né, hoje elas chamam de Dragon Light ou Dragon Energy Center, né? Então, são dragões que, assim como os Elohim são os arquitetos do universo, os dragões, eles são, por exemplo, a pura energia de um elemento químico ou, por exemplo, um elemento cósmico ou uma consciência. Então, uma cor, né? Por exemplo, Yellow é o dragão da essência da cor amarela, né? E eles vão ajudando a tanto transformar, porque a gente fala que a matéria ela se colapsa quando a energia tá equilibrada e por trás a consciência está conectada ao divino. Então, os dragões eles têm feito todo esse trabalho de limpeza da consciência humana e de limpeza de interferências nessa consciência para que a nossa energia melhore
e assim colapse uma nova consciência dentro do ser humano, ou, por exemplo, numa doença, né? Então, a gente sabe hoje que existem as questões emocionais ligadas às doenças. Então, eles vão trabalhar a emoção ligada à doença, que trabalha na consciência, e aí colapsa na matéria, né? E aí a pessoa melhora, ela tem melhoras que às vezes as pessoas nem, né, falam, nossa, como é que melhorou desse jeito? É esse efeito dessa energia. Porque, se você for pensar, sendo um anjo fazendo isso, ia ser muito engraçado, né? Muito, porque o anjo é uma coisa tão sutil, tão etérica, tão energética que talvez não tivesse toda essa força de descer e trabalhar em várias dimensões, em vários níveis, né? O dragão, ele já é uma coisa mais mítica, ele é uma coisa que as pessoas não entendem muito bem, então ele pode ser muita coisa. Acho que é por isso que eles escolheram a forma de dragão para chegar. Porque além de trabalhar como luz, eles trabalham como matéria, né? E eles trabalham tanto numa dimensão, por exemplo, de uma floresta, quanto na dimensão de uma célula, né? Então, imagina um ser que consegue fazer tudo isso. Para a nossa consciência, é muito difícil de compreender. Então, por isso, eles trazem essa forma de ser, porque aí a gente não briga tanto com o trabalho deles, né? Porque se aparecesse como um anjo, você fala, mas eu sei que anjo funciona assim, eu não aceito que você trabalhe de outro jeito. Então, eu acho bem interessante essa forma como eles vieram trabalhar. E aí, hoje em dia, a gente já tem mais de 100 cento e pouquinhos dragões catalogados, né, que têm chegado nesse processo humano, e principalmente porque eles estão realmente no apoio dessa evolução. Então, à medida que nós estamos crescendo, eles estão encaminhando as energias, não é que eles encaminharam todas as energias e a gente está lidando com isso. Cada vez que alguma coisa aqui começa a modificar, eles vão mandando mais energia para dar suporte, né? Então, isso é bem interessante. Só para você ter uma ideia, por exemplo, de um dragão que eu gosto bastante, é do dragão do sucesso. Então, imagina o que é ser um dragão que é o puro sucesso, né? Que é o Magnum Dragon. O Magnum é o dragão da vitória, que ajuda você a reconhecer as pessoas que contribuíram a você para atingir a sua meta e ajuda a celebrar com elas. Então, eu acho interessante o dragão do sucesso, porque como materializar o que seria um sucesso, né? É interessante. E na presença do dragão Magnum também, você começa a integrar essa energia do sucesso. Poxa, eu posso fazer sucesso, eu posso querer ter um trabalho melhor para mim, eu posso querer melhorar algo que eu não estou conseguindo porque eu não consigo me ver uma pessoa de sucesso. Então, o dragão, ele trabalha exatamente esses dois lados, tanto para energizar você com a energia do sucesso, ou para limpar alguma coisa negativa em relação à sua dificuldade com o sucesso. E aí ele facilita porque ele fala que em alguns momentos a consciência humana e principalmente o racional humano, ele vai distorcendo tanto o significado das palavras que a gente já não consegue acessar a energia pura do que é aquilo. Então, por exemplo, amor, né, também é uma energia bastante distorcida, uma consciência bastante distorcida. Então, quando eu me conecto, por exemplo, a Emerald Dragon, eu me permito, de alguma forma, me conectar ao que talvez seria a consciência mais pura da energia do amor, né? Então, eu saio, por exemplo, das questões ligadas à manipulação emocional, aos abusos afetivos, para realmente me conectar ao que é o amor de fato, né? E como eu posso trazer mais dessa consciência para minha consciência, porque, por exemplo, se a consciência do amor está distorcida em você, e que eu já vejo que acontece em muita gente, você já nem acredita mais, né? Parece até como se você fosse ganhar na Mega Sena, né? Fala assim, eu já nem mais acredito nisso. Quantas pessoas que eu já ouvi falar sobre isso, né? Que já nem acreditam mais porque elas não sentem mais, né? Então,
Talvez porque, na verdade, você já desconectou do significado real e já nem sente mais mesmo. Então, o dragão, ele faz você ajudar, você limpar, então limpar esses bloqueios, limpar o que não era essa energia e, ao mesmo tempo, trazer a consciência daquilo que é. Então, é muito legal exatamente porque como eles são nessa forma energética de seres mais míticos, a gente não fica muito preso em como eles deveriam ser. E até porque todo mundo, no mundo inteiro, quando fala de dragão, fala sempre de uma energia, de uma força, né? De uma capacidade. Ninguém vai imaginar um dragãozinho, um serzinho lá, sem energia, né? Então, por isso eu acho interessante, porque esse significado da força ligado ao dragão, ele é muito importante para que a gente também retome o que eles chamam de potencial máximo humano, né? Então, a gente também, de uma certa forma, na força deles, a gente também começa a aprender a retomar a nossa força de novo. Primeira vez que eu vi um dragão, quando eu falo da minha entrada, né, nessa questão dos dragões, na verdade, eu vi um White Dragon. White Dragon é o dragão branco, né? E eu nem sabia que ele existia, tava no meio de um parque, e aí o White apareceu para mim, um dragão branco, assim, bem grandão. E ele sempre fala assim: encerra uma etapa da vida para que outra se inicie. Vem liberar o passado para que você tenha um futuro brilhante na sua frente. Então, eu nem imaginava que ele fazia isso, mas quando ele apareceu, eu só falei assim: ai, gente, eu já tô. Porque naquela época eu já trabalhava como médium num centro, né? Eu disse, ai, mais um ser que eu não sei o que é direito, ai, acho que eu vou passar. Eu já tinha pedido para que eu talvez não quisesse esse contato e deixei, né? E aí uma amiga minha, muito querida, eu comentei essa história com ela, né? Que o White convidou para trabalhar com ele. Falei assim, eu não sei, não tenho muita certeza, né? E ela já conhecia a Ana Vidal e a Ento, que já estavam fazendo trabalho da Dragon Center no Brasil. E eu falei assim, tá legal, mas, poxa, eu tenho tanta coisa para fazer, acho que eu vou deixar para a próxima encarnação, né? Que eu já tava pensando assim. E aí eu lembro que ela teve um processo, tal, adoeceu. E aí, quase no finalzinho, quando ela estava partindo, ela me mostrou essa dimensão, quando eu vi era a 13ª. Então, onde estavam todos eles, a energia, né, de onde vinha, tudo. E aí ela falou, olha, é dessa energia que eu tô falando para você. E eu gostaria que você conversasse com a Ana, e aí, então, antes de eu partir, ou depois que eu partir. E você faz isso por mim? Aí eu falei assim, bom, vou. Se agora você me mostrou e eu entendi, eu vou. E aí eu lembro até hoje que ela entrou nessa dimensão, a porta, o elevador, né, que a gente estava fechou e eu voltei. E aí naquele dia ela partiu. Então realmente o White ele foi também esse ser que mostrou o fim de um ciclo, né? Porque acabou sendo o fim de um ciclo de várias coisas que eu estava fazendo para poder acessar o dragão, também o fim do ciclo dela, mas de uma forma muito bonita, assim, sabe? Então, é como se realmente você se permitisse entrar em uma outra dimensão de você mesmo, uma outra dimensão de consciência, de força, de capacidade de cocriação, de realização, e que aí você já começar a ter mais autonomia sobre você mesmo, né? Isso que eu acho muito legal no trabalho com eles. Eu espero que vocês tenham essa vontade de conhecer também, né? Deixando aqui as possibilidades. Mas esse mês, no dia 8 e 9 de maio, a gente vai ter esses ciclos de mudança, né? E transformação. E também procurando, se você tiver vontade de procurar os cursos, também procurando o nosso site no dragoncenter.com.br ou no meu Instagram, no @rator_espaco, também poder olhar, poder ver o que tem lá de bom, né? Tem uma parte de tirar as cartinhas dos dragões. Então, acho bem interessante, vale a pena dar uma olhada para conhecer um pouquinho mais o trabalho deles, né? E se você quiser passar por algum atendimento, nós temos o trabalho das mesas dragiônicas, que a gente chama, né? Porque, na verdade, são mesas radiônicas de dragão, né? Pode entrar em contato com a gente no 11 967 67 48 41, 11 967 67 48 41. Então,
Eu acho que vai ser bem bacana, tem um espaço bem legal para que você possa perguntar, querer saber mais, sentir as essências, né? A gente tem várias essências para casa, essências para ficar mais relaxado, essências para abundância, né? Para sucesso. Então, vale a pena experimentar todo esse trabalho com eles, né? E é legal porque muitas vezes a gente sai de um preconceito, né, ancestral, né, que era muito carregado antes, né, quando a Ana começava a trabalhar para falar sobre as essências dos dragões, ela tinha que lidar com muito medo, porque o pessoal falava que eram os dragonianos, né, reptilianos e tudo mais. Então, até tirar esse preconceito de cima deles, até tirar essa imagem negativa que tinha no inconsciente coletivo sobre o dragão, hoje já está mais fácil. É interessante como cada vez que eles foram chegando, foi limpando essa energia para que a gente pudesse juntos cooperar e entender que isso pode trazer mais coisas positivas para a gente e para a humanidade e também para o universo, porque eles trabalham não só para essa dimensão, como para outras dimensões também, né? Então, quando você sente que precisa de alguma ajuda, precisa de alguma coisa maior, pode chamar um. Às vezes você vai ver só uma corzinha e aí tem gente que ou sente, né, uma vibraçãozinha. Você pode chamar e às vezes ele vai estar lá atuando em você de alguma forma. E é bem simples, né? Nada muito de ritualísticas, muito elaborado, mas principalmente é importante a conexão, que é aquilo que a gente fala. Como a energia, né, é muito distorcida, muito quebrada, então essa parte que vale a pena limpar essas distorções, limpar esses medos e entender a real energia e o que é força e divino de fato, né? Então, eles comentam que a gente já foi muito enganado como humanidade, né? Então, agora a gente precisa voltar para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é luz de fato, principalmente para nós mesmos, para o nosso crescimento, para a nossa evolução, porque se a gente cresce, a gente evolui, crescem mais pessoas com a gente, né? Que ninguém espera que você seja pequeno, porque aí você bem fala do White, né? Porque para ser pequeno e grande, a energia é a mesma. Então, quando você traz a tua força, você ajuda muitas pessoas também e estimula muitas pessoas a crescerem, né? Então, o White, ele sempre estimula esse crescimento dentro de você, estimula essa dimensão de força dentro de você, esse crescimento interior. E a partir do momento que você se dá essa oportunidade, quem está ao seu redor também vai ver isso e vai ter essa força também. Agora, se você se deixar pequeno pelo medo das outras pessoas, isso também vai permitir que você continue cada vez menor, né? E aí vai diminuir cada vez mais quem você é, diminuir cada vez mais e fica uma encarnação que poderia ser, né? Aquela encarnação que a gente fala, olha, poderia ser melhor, mas vai depender do que você vai fazer com ela, né? Então a gente vai vibracionar agora os 3 dragões, White, Emerald e Magnum. O som, ele também é uma forma de vibração. E lembra, né? Os dragões, eles são tanto luz quanto vibração. Então, através da vibração do cristal, nós estamos encaminhando a vibração tanto do White Dragon, da Emerald e do Magnum, para que você possa receber nesse dia de hoje essa possibilidade de você crescer mais, da energia do amor e do sucesso, né? Olha só que banho de energia positiva para você e lembrar a sua força pessoal, lembrar que existe amor, apesar, né, de ter gente complicada nesse planeta.
mas existe também a possibilidade da mudança. Isso que eu acho muito legal. Então, ao invés de todo mundo achar que já acabou e já não deu certo, quantas vezes todo mundo marca um dia para a Terra terminar e todo mundo fica esperando, esperando, esperando e não terminou, né? Por quê? Porque na verdade sempre tem um momento que você pode mudar e fazer diferente. E a Terra tem ensinado isso pra gente. Então, em vez de você pensar que tudo não vai dar certo por conta de várias situações planetárias humanas, na verdade a Terra, os dragões e vários seres de luz divinos estão tentando mostrar para a humanidade um caminho de mudança. Agora depende de você, agora depende da sua vontade, agora depende se você realmente vai acreditar em você mesmo nesse processo, certo? Se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente, pode mandar mensagem no direct do Instagram, que é o @Hathor, Hathor é com H, _ Spaco. Entra também no nosso YouTube, Spaco Hathor, tudo junto. Tem vários vídeos, né, sobre dragões, sobre reiki xamânico e sobre outras coisas estelares que a gente trabalha em todo esse processo. E atendimentos, tirar dúvidas. Ai, Marta, eu senti alguma coisa, quero perguntar. Manda mensagem no 11 96767 4841. 11 96767 4841. Lá você vai ser atendido pela Geisa, ela vai tirar todas as suas dúvidas. E se você tiver algum interesse em algum curso, também dá uma olhada no nosso Instagram e no nosso site, que a gente sempre está atualizando as informações de coisas e atividades que a gente tem feito aí durante o ano, tá bom? Então, espero que vocês fiquem bem, que tenham uma ótima semana e que seja muito positivo para você, com muito sucesso, com muito amor e com muita alegria, pessoal. É isso aí, espero que vocês tenham uma ótima semana. Até mais. Tchau, tchau.